canal do Vamos Pro Jogo e hoje a gente vai conversar com um técnico de futebol. Com uma longa passagem pelo Centro Olímpico, ele chegou no São Paulo em 2019 com a missão de comandar a equipe principal de futebol feminino do clube. Logo de cara, ele venceu o Campeonato Brasileiro da Série B e também foi eleito o melhor técnico do Paulista Feminino de 2019. Nosso entrevistado de hoje é Lucas Piscinato. Lucas, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. A gente já queria há muito tempo falar de futebol feminino aqui. É um esporte que a gente gosta, que a gente acompanha e nós estamos extremamente honrados e felizes de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Falar sobre a modalidade é sempre um prazer para mim. Expor a modalidade em qualquer lugar é sempre um prazer muito grande. Espero poder contribuir aí na conversa. Bacana. Eu queria começar te perguntando como que surgiu a oportunidade de trabalhar com futebol feminino? Na verdade, a oportunidade apareceu na época de faculdade, né? Eu venho de uma outra modalidade, eu joguei basquete, tentei jogar basquete profissionalmente durante um tempo. Joguei um ano de profissional e aí acabei conseguindo entrar numa faculdade boa, acabei entrando na USP aqui de São Paulo, com enfoque na educação física. Eu fiz a faculdade e dentro da faculdade conheci uma galera que trabalha com futebol, tanto masculino quanto feminino, e comecei a ficar amigo dos caras. Sempre gostei muito de futebol, óbvio, como todo brasileiro, né? Você nasce com uma camisa de futebol, você nasce apaixonado pela modalidade, e acabei desenvolvendo esse gosto e comecei a trabalhar, estagiar na área, né? Comecei a estagiar com futebol e aí um pouco mais para frente seguir para o futebol feminino. Desde o começo, quando eu entrei na modalidade, foi uma paixão à primeira vista por sentir que a modalidade tinha muito a crescer, muito a agregar, por sentir um relaxamento das pessoas em prol da modalidade. Você acaba se apaixonando, você acaba criando um gosto muito grande por estar ali, né? Fiquei um bom tempo no Centro Olímpico, foram desde 2010 até 2018, 8 anos, 9 anos aí dentro da modalidade lá. Passei por quase todas as modalidades, quase todas as categorias do clube, desde o sub-11 até o profissional, preparador físico, auxiliar técnico, fui supervisor das modalidades, então acabei passando por muita coisa e consegui, depois de um bom tempo no Centro Olímpico, receber uma oportunidade no São Paulo e desde então estamos aí na caminhada, né, tentando brigar nesse cenário que é um cenário diferente do quando eu entrei, um cenário de equipes de camisa dentro do futebol feminino, que é um grande avanço, que é uma grande mudança, só que ao mesmo tempo é uma grande competitividade, né? Porque se você tem time de camisa, todo time de camisa tem a obrigação de vencer, e isso faz com que se torne sempre uma competição muito forte, e tem sido isso nos últimos 2 anos, né? Certo, Lucas. A gente está num momento complicado, né, para o esporte, com as competições paradas devido à pandemia de coronavírus, e a gente sempre ouve falar do futebol masculino, né? A situação do futebol masculino, a dificuldade de manter alguns times menores, né? Folha salarial, perda de patrocínios e tudo mais. E como que está o futebol feminino? O futebol feminino já sofre, né? Normalmente com falta de exposição, de divulgação, de patrocínio. Durante a pandemia, como que está a situação do time do São Paulo, que ainda, como você disse, tem uma camisa muito forte, né? Então, eu imagino que ainda tem uma situação um pouco melhor por isso. Para te dizer a verdade, a gente do São Paulo, eu acho que todas as equipes de camisa no futebol feminino são privilegiadas, né? Porque contam com uma estrutura da equipe de camisa para te proteger num momento tão difícil como está sendo, né? Acho que o futebol como um todo está sendo atingido em todas as camadas, seja o futebol da Série A que a gente assiste aí do masculino, até o futebol da Série D, futebol de base, futebol feminino, todos os futebols estão sendo atingidos, né? E a gente não é longe disso, só que por estar num time de camisa, o time de camisa acaba agregando muito nesse momento e deixando tudo do jeito que deveria estar, né? A gente sabe que o futebol feminino como um todo tem sofrido muito, como acho que alguns clubes menores aí de menor expressão também estão sofrendo, então falta de verba, o patrocinador não está investindo, tem outras equipes do futebol feminino que estão sofrendo muito com isso. A gente não sofreu nada até agora, então a gente está em casa na pandemia, né? Infelizmente aí sem poder trabalhar, mas sendo custeado pelo clube, o clube dando todo o suporte que a gente precisa,
a gente está o tempo inteiro conversando com as atletas, passando treinamento para elas, passando ideias táticas, passando vídeo, conversando. A gente está trabalhando de home office, só que, infelizmente, sem a parte do campo, né? Mas a gente não perdeu nada nesse momento. O clube nos deu esse suporte muito grande, o que é uma coisa rara no futebol feminino. A gente vê outros clubes menores que não são de expressão, né, sofrendo um pouco mais com isso, tendo que pegar um pouco da ajuda da CBF. A CBF disponibilizou uma ajuda para essas equipes menores para conseguir arcar com o salário das atletas nesse momento de dificuldade. Mas a gente não está tendo a necessidade disso, o clube está conseguindo honrar com tudo que ele prometeu para a gente, mas a gente não sabe até quando, né? Porque se essa situação perdurar muito mais tempo, a gente sabe que uma hora ou outra o São Paulo, assim como todos os outros times grandes, vão começar a passar aperto, né? Eu acho que nenhum time de camisa hoje consegue durar aí 4, 5 meses sem ter competição, sem ter dinheiro de TV, sem ter dinheiro dos patrocinadores. E é óbvio que a gente também espera que essa situação possa se resolver o mais rápido possível para tanto o masculino quanto a gente possa retornar às atividades e aí rolar toda a grana que o futebol rola, que a gente sabe que rola. Bom, Lucas, 2019 foi um ano bem especial para o futebol feminino, com a exposição que teve de televisão, a Copa do Mundo na principal emissora do país, né, de rede aberta. 2019 foi especial para você e para o São Paulo, com acesso no Campeonato Brasileiro, com a conquista do Campeonato Paulista, com os títulos individuais que você ganhou aí. E eu gostaria de saber como que você vê a evolução do futebol feminino, né? Porque vinha numa crescente tão boa, agora, infelizmente, a gente parou tudo por causa dessa pandemia. O que você enxerga depois da pandemia? A gente vai conseguir sair da onde parou ou você acha que vai regredir tudo isso porque o esporte vai mudar um pouco como negócio? Olha, é difícil fazer uma previsão nesse momento sobre qualquer esporte, né? A gente está vendo aí alguns esportes, inclusive, não mantendo as suas competições até o final do ano. O voleibol acabou de cancelar a Superliga até o final do ano. O basquete tem 4, 5 times não participando mais. Então, prever como é que vai ser a modalidade é muito complicado. Mas a gente viveu um ano de 2019, um ano fantástico, né? Na minha opinião. Eu estou na modalidade fazem 10 anos e do ano que eu entrei para 2019 é um avanço assim extraordinário em salários, em estruturas, em capacidade de técnica, capacidade tática das atletas. É uma mudança muito grande. E a principal mudança que eu vejo hoje é o interesse, né? São pessoas querendo assistir, pessoas querendo acompanhar não só a final da Copa do Mundo, que passou na maior emissora aí do Brasil, mas as pessoas começam a ter interesse de acompanhar um campeonato brasileiro que hoje passa em uma outra emissora muito grande também do Brasil, todo domingo. As pessoas começam a ter interesse em acompanhar o Campeonato Paulista, que passa toda semana também nos streamings da federação. Você começa a ter plataformas digitais querendo comprar o campeonato, né? Quando você começa a ter direito de transmissão sendo vendido, é aí que o futebol começa a rolar como o futebol masculino rola, né? Então, acho que o principal para mim, o que mudou, foi o interesse, foi ter pessoas querendo acompanhar, visando acompanhar as competições, gostando daquilo que está vendo, né? Porque durante muito tempo o futebol feminino foi rechaçado como futebol lento, futebol que não é vistoso, não é muito devagar. E realmente ele tem as características dele, óbvio, né? Como qualquer modalidade do masculino para o feminino vai ter a sua diferença, vai ter a sua discrepância, mas ela tem o seu charme, né? Ela tem as atletas têm uma capacidade técnica de leitura de jogo muito grande, elas se colocam o tempo inteiro numa situação de competitividade. Então, assim, esse interesse que surgiu em 2019 foi muito importante para que a modalidade desse o boom. Esse ano era o ano do boom, era o ano da gente viver esse boom, né? Esse ano era o ano que a gente ia ter Jogos Olímpicos, esse ano é o ano que a gente estava tendo bons números na televisão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista esse ano foi vendido para uma plataforma digital. Então a gente ia ter a primeira vez que uma federação ia arcar com os custos totais de uma competição no feminino. Então a gente ia viver esse boom que a gente construiu em 2019. A partir do momento que vem uma pandemia como essa, fica tudo um pouco difícil de se prever, né? A gente espera que possa voltar do ponto de onde a gente estava, porque era um ponto muito bom. Acho que se a gente não ficar tanto tempo, se ficar mais um mês e meio, 2 meses, acho que a gente não vai ter grandes problemas. Se isso passar muito mais do que isso, aí sim a gente vai colher grandes problemas, porque se os clubes de camisa tiverem que
diminuir os custos deles, provavelmente o primeiro custo que eles vão diminuir vai ser o custo de outras modalidades que não sejam o masculino, que é o carro-chefe. E acho que é natural, né? Então, ele vai diminuir o custo da base, ele vai diminuir o custo do feminino, vai diminuir o custo do basquete, ele vai diminuir o custo de tudo para que ele consiga manter o masculino do jeito que ele é. Então, a gente espera que essa pandemia possa passar em 1 mês e meio, 2 meses, porque aí eu acho que as coisas vão voltar ao normal. E aí você tendo esses clubes de camisa todos na Série A, a grande quantidade de clássicos que a gente está tendo esse ano, eu acho que a gente pode sim viver esse boom que a gente construiu em 2019. Ô, Lucas, eu queria falar um pouquinho sobre categoria de base. Você vem de um clube que é o Centro Olímpico, que revela muitas atletas, né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas talvez seja um dos clubes aí que mais revela para o futebol feminino. O São Paulo, esse ano, subiu algumas garotas do time sub-20 também, né? Como que está a categoria de base? Como que você vê a categoria de base do futebol feminino? A gente já tem o necessário para realmente poder lapidar os talentos e mais para frente ter atletas cada vez mais desenvolvidas, enfim, que chegue já no profissional com as técnicas um pouco mais desenvolvidas? Olha, falar de categoria de base é meio que um xodó, né? Eu trabalhei muito tempo com isso, então eu fico muito envolvido com a situação. A situação da categoria de base do futebol feminino hoje é melhor do que quando eu entrei. Isso é um fato, né? Existe um campeonato brasileiro sub-16, sub-18, existe um campeonato paulista sub-17 que na época que eu entrei não existia. A gente jogava torneios masculinos, torneios organizados por prefeitura, organizados pelo Estado de São Paulo. Então existe uma mudança. Agora, pensar que a gente está num processo de lapidação como a do masculino, acho que a gente está muito longe. E a gente está muito longe principalmente porque eu vejo que a educação física no Brasil, né, a educação física escolar no Brasil, ela é tratada de uma forma muito precária. Então, você pega qualquer escola estadual ou municipal de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, da onde for, e você vai ver uma aula de educação física, você vai ver um professor jogando uma bola para os meninos jogarem e colocando as meninas para fazer qualquer atividade que não seja esportiva, né? Qualquer atividade que não seja física. Às vezes um voleibol, quando o professor é muito incrementado e quando ele tem condição de ter 2 quadras. Então, isso faz com que a mulher, a menina, ela perca um tempo muito importante na capacidade cognitiva dela. Ela vai entrar no futebol, ela vai entrar no voleibol quando ela já está muito mais velha, com 10, 11, 12, 13 anos. 10, 11, 12, 13 anos no futebol masculino, o moleque tem que estar quase pronto, né? Ele tem que estar numa fase de evolução que você já está olhando para ele se ele vai vingar ou não vai vingar. E no futebol feminino é muito diferente, porque a menina começa com 11, 12, 13 anos. Então, esse atraso, esse retrocesso, principalmente na educação escolar que a gente vive no Brasil, acho que faz com que a gente esteja ainda muito longe de se equiparar ou de ter uma situação de formação boa. O que a gente tem hoje é um cenário melhor. A gente tem uma categoria de base um pouco mais organizada, com competições, algumas equipes tem um trabalho muito bom. O Centro Olímpico, como você falou, para mim ao concurso aí, é um time que é uma agremiação que pensa muito na formação, pensa muito na categoria de base. Você tem o Internacional, que tem um time muito bom, uma formação muito boa. O São Paulo tem uma categoria de base bem interessante, que vem um pouco do Centro Olímpico. Você tem alguns lugares, a Ferroviária de Araraquara é um lugar muito interessante, mas ainda é muito pequeno, né? Muito pouco comparativamente com o masculino. A gente tem o nosso campeonato de base, são acho que 15, 14 equipes que disputaram no ano passado o Campeonato Paulista. Se você for pegar o sub-13, sub-11 do masculino, não sei nem contar quantas equipes participam. Então, a gente ainda está muito longe, e a gente está muito longe porque quando a menina se interessa por futebol, já é muito tarde. Eu acho que as pessoas têm que... A educação física escolar tem que começar a trabalhar, não só com futebol, né? Eu estou citando futebol porque a gente trabalha com futebol, mas colocar a mulher em situação de prática esportiva um pouco mais cedo para que ela se interesse pela prática esportiva de vôlei, de basquete, de futebol, de qualquer coisa, e aí ela ingresse em qualquer uma dessas modalidades um pouco mais cedo para que você tenha lá na frente, no final, né, da caminhada dela, uma atleta mais capaz tecnicamente, fisicamente e taticamente. Lucas, a gente tem falado nessa entrevista muito sobre a evolução, né, do futebol feminino, e talvez você tenha vivido o ápice ano passado com a final do Paulista, né? A gente se lembra muito do jogo da Arena, mas o jogo do Morumbi também, eu não estava no jogo do Morumbi, mas eu peguei metrô no dia e eu vi muitos torcedores do São Paulo indo até o Morumbi. Por um momento eu até achei que fosse o jogo do masculino, de tanto torcedor que tinha no metrô.
E o jogo em Itaquera, com público de quase 30 mil pessoas, uma coisa histórica, aquela foto da Cristiane pelo São Paulo com a torcida do Corinthians, né? Uma foto marcante e tal. Conta pra gente um pouco desse momento, né? Você falou que trabalha com futebol feminino desde 2010, para chegar em 2019 com 30 mil torcedores no estádio. Você imaginou um dia viver isso? Como que foi viver essa emoção? Foi um momento especial para todo mundo que estava trabalhando ali, né? Não só o pessoal das equipes, mas a imprensa também que cobriu. Muita gente que está na caminhada do futebol feminino há muito tempo e pôde viver um momento muito especial. O primeiro jogo, a gente teve um público bem interessante. Foram, acho que, 17 mil pessoas, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que foi algo parecido com isso no Morumbi. É óbvio que o Morumbi tem uma capacidade muito grande e ele é muito afastado, então ele não dá a impressão que a Arena Itaquera traz um pouquinho, né, que é muito próximo, é um caldeirão muito forte, né? Mas foram 2 jogos assim sensacionais. Óbvio que eu gostaria de ter um resultado esportivo diferente, porque a gente se preparou muito para aquilo. A gente poderia ter tido uma sorte maior no primeiro jogo para ir para a Arena Itaquera com uma condição diferente, de poder fazer um jogo diferente, não tanto com a corda no pescoço. Primeiro jogo a gente teve boas oportunidades, a Cristiane fez um excelente primeiro jogo, a gente teve chance para empatar o jogo, até para virar. E aí a gente foi jogar na Arena Itaquera sabendo que a gente ia viver o inferno, porque a gente sabia que a torcida do Corinthians ia em peso. Teve um tempo maior de venda de ingresso, de entrega de ingresso, né? O ingresso foi de graça de um jogo para o outro, então o pessoal que foi para a Arena Corinthians teve um tempo maior para ir. A gente sabia que a gente ia encontrar um público muito grande e foi um momento muito especial, né? Ao mesmo tempo que a gente queria apagar tudo que estava em volta e pensar no jogo, a gente sabia que a gente estava vivendo um momento único, um momento muito diferente, que a modalidade nunca viveu. Foi um momento, ao mesmo tempo, muito triste para mim, porque foi a pior derrota que eu já tive no São Paulo. Eu nunca tinha perdido com mais de um gol de diferença, eu nunca perdi com mais de um gol de diferença, eu perdi 3-0 lá na Itaquera, mas foi um momento muito especial ao mesmo tempo por estar vivendo tudo aquilo depois de ter passado por muita coisa no futebol feminino, poder ver as pessoas se importando, poder ver uma torcida cantando do começo ao fim, como foi do jogo. Infelizmente, o nosso time era um time muito jovem no ano anterior, a média de idade de 19, 20 anos, e aí você vive uma situação que você entra num estádio daquele com 30 mil pessoas contra, é óbvio que você acaba sentindo um pouco o jogo, natural, pela idade das atletas, mas fico feliz de ter participado de um momento muito especial para o futebol feminino, como foi aquela final. Lucas, a nossa entrevista está chegando ao fim, uma pena, mas eu ainda queria falar um pouquinho sobre a equipe desse ano. Eu li algumas entrevistas suas que você falava que no ano passado foi tudo feito às pressas, assim, não teve muito tempo de planejar, até porque o principal objetivo era cumprir as regras que tinham que ser cumpridas, né? Para essa temporada vocês já tiveram um pouco mais tempo de planejar a equipe, enfim. Eu queria que você falasse um pouco da montagem da equipe para esse ano e também já projetando a temporada, enfim, esse trabalho aí que já vem desde o ano passado. Olha, a montagem da equipe foi um pouco mais tranquila porque a gente tinha um pouco mais de respaldo, né? Acho que o primeiro ano você está ali com um pouco mais de pressão, a gente jogava uma Série A2 para subir, não é a situação mais confortável do mundo, o tempo de montagem do elenco foi muito mais dinâmico, você está montando uma equipe do zero, então você chega numa atleta para trazer atleta, a atleta fica meio em dúvida de qual a capacidade da equipe, né? Então foi um pouco mais complicado. Esse ano a gente manteve uma base muito forte do que teve ano passado, perdemos algumas atletas que a gente queria manter, mas mantivemos uma base bem interessante e a gente foi no mercado buscar peças pontuais, né, para conseguir agregar algumas coisas que a gente sentia falta no ano anterior, como, por exemplo, essa falta de bagagem, né, que a gente sentiu na final de Itaquera, de atletas um pouco mais experientes, que soubessem viver um momento de pressão como foi aquele jogo e pudessem dar conta. Então a gente conseguiu trazer algumas atletas interessantes, né? A gente viveu uma pré-temporada muito boa, acho que a pré-temporada foi melhor do que a do ano anterior, só que o time ainda não conseguiu dar uma engrenada no Campeonato Brasileiro nas 5 rodadas que a gente teve. A gente teve um calendário um pouco complicado nessas 5 primeiras rodadas. A gente pegou 4 campeões estaduais, né? O campeão de Minas, o campeão do Rio, o campeão de São Paulo e o campeão do Rio Grande do Sul.
e um clássico, né? Então era Palmeiras, Corinthians, Internacional, Cruzeiro e Flamengo, um calendário bem complicado, na minha opinião. São 5 times que devem brigar para classificar e a gente ainda não conseguiu engrenar da maneira como a gente esperava, mas a gente consegue tirar coisas positivas, né? A gente espera que nesse retorno aí da competição a gente possa fazer uma boa pré-temporada novamente, porque vai ser uma nova pré-temporada, e poder acertar alguns detalhes que faltam para a gente conseguir dar uma engrenada como a gente deu no ano anterior. Perfeito. Lucas, mais uma vez, obrigada por você ter conversado com a gente. A gente deixa aqui o espaço para você voltar em outras oportunidades, para a equipe, para as meninas, enfim. Sempre que vocês quiserem, a gente está aqui de portas abertas para falar da modalidade. A gente gosta da modalidade, como eu te falei, e a gente apoia e está aí na torcida. É como a gente sempre fala, não buscar o mesmo espaço que o futebol masculino, acho que é longe disso, mas ter o espaço, né, para o futebol feminino, que eu acho que é isso que ainda falta. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, é um prazer falar sobre futebol feminino. Fica o convite aí para vocês. O Vinícius falou que já acompanhou um jogo de futebol feminino, mas Samuel e a Carol não foram ainda, vão acompanhar. É um jogo que vale a pena, é um momento interessante e acho que vale a pena para todo mundo. É um prazer. Quando vocês quiserem, estou apto para falar sobre futebol feminino aí, porque é algo que eu amo muito de fazer. Maravilha, muito obrigada. Bom, para você que está assistindo a entrevista, não se esqueça, se inscreva no canal, dê joinha, ative o sininho. E se você gostou do conteúdo aqui dessa entrevista, compartilha um link com seus amigos e com seus familiares. Fechado? Lembrando que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos para o jogo e abração, Lucas. Valeu, vamos para o jogo. Eu e o Samu já estão uniformizados, tá? Boa, aí sim, tricolor. Eu não tô com a camiseta de São Paulo porque eu não sou São Paulino, tá, Lucas? Eu percebi, faz parte. Bom, ainda tem Carol, aconteceu alguma coisa? Mano, desculpa, você me pulou. A cara do Samu foi demais. Eu te pulei. Você cortou uma pergunta do Samu. Cara, eu olhei no negócio, deu 17 minutos. Eu falei, não é possível. Eu mandei no grupo ainda. Tipo, quando eu vi que você já falou, tá me encerrando, o Samu arregalou o olho assim. Cara, desculpa. Não sei se vocês perceberam que eu esqueci de tirar o WhatsApp aqui do computador, o negócio tá fazendo barulho, eu não conseguia fechar o negócio. Então não viu nada.